Olá, muito bom dia. Está no ar o Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, aqui na TV Brasil. E nessa última semana, a cidade do Rio viveu um momento especial de fé e devoção com a passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará e rainha da Amazônia. No Geral na Rede, você acompanha o boletim completo sobre o 17º Círio de Nazaré na Arquirio, uma devoção que também inspira o quadro Viva Cultura deste domingo, com a canção Maria de Nazaré, na voz do padre Marcelo Rossi. E você ainda confere as principais informações sobre a 19ª Expo Católica, que acontece nesta semana em São Paulo. E enquanto o Santo Padre se encontra de férias, o quadro Catequese com o Papa Leão XIV traz mais um trecho da audiência de lançamento da encíclica Magnificat Humanitas e o pensamento da Igreja sobre as ferramentas de inteligência artificial. Há 11 anos, Laudato Si nos chamou a um cuidado urgente com a terra e os pobres, alertando para um paradigma tecnocrático que mede o valor humano pela utilidade. Hoje, o Papa Leão deixa claro que, para superar esse paradigma e exercer esse cuidado com a terra e os pobres, é necessário salvaguardar urgentemente o ser humano. Uma ecologia integral requer um humanismo integral, centrado em Jesus Cristo. Esse apelo não é mera banalidade. Nenhuma ideia é mais central para a sociedade moderna, o direito à política, do que o do ser humano livre. No entanto, esse ideal está agora no limite e nossa relação com a vida está em crise. Isso leva alguns à tristeza ou desespero. Em outros, introduz um desejo de superar nossa humanidade, esforçando-nos para nos tornarmos nossos próprios deuses. Em vez disso, Magnificat Humanitas apresenta a liberdade humana como um dom ancorado numa verdade que é pessoal, encarnada e relacional. Nossa liberdade e inteligência se expressam por meio de um conhecer e amar que se manifesta de forma insubstituível na carne, por meio do cuidado, do trabalho, da contemplação, do sofrimento e da amizade. A encíclica define os seres humanos livres como uma criação amada, iguais em dignidade, criados para o relacionamento, formadores racionais do mundo e vizinhos de seus semelhantes, sem exceção. Poder é a capacidade de cultivar esse mundo juntos. Sem tais verdades orientadoras, nossa liberdade torna-se pouco mais do que um instrumento nas mãos de poderes arbitrários. Destilando essas verdades para uma era de IA, Magnificat Humanitas oferece uma nova síntese da doutrina social da Igreja. Como os tempos recentes têm mostrado, quando a Igreja se pronuncia sobre questões sociais, alguns reclamam de uma interferência indesejada. No entanto, a Igreja fala com razão, pois sua missão é revelar o rosto de Deus na história, acompanhar a humanidade em sua luta pelo bem verdadeiro e promover a humanidade. Discernir nosso caminho na história é uma tarefa comunitária que pertence a toda a Igreja, em diálogo com as culturas, as ciências, pessoas de todas as fés e crenças. E a Igreja celebra com alegria as muitas vocações sociais que assumem a responsabilidade por essa tarefa. No entanto, para empreender esse discernimento comum, devemos nos livrar da ideia de que vivemos em silos. Somos convidados a nos ver como mais do que indivíduos, engrenagens do Estado, agentes do mercado ou ferramentas usuárias de uma ordem algorítmica. A doutrina social da Igreja nos convida a um amplo espaço comunitário de encontro e acompanhamento mútuo, compartilhando uma busca coletiva pela verdade, justiça e prosperidade. Para que seja tal espaço, os mais vulneráveis e as vítimas devem ter rostos e nomes e ser ouvidos em primeiro lugar. Magnificat Humanitas delineia os princípios sociais que podem orientar esse diálogo social comunitário,
Ao longo de 135 anos, os papas ensinaram que o fundamento da ordem social é a pessoa humana, dotada de uma dignidade inalienável, que buscamos um bem comum que é impossível alcançar sem o reconhecimento e a participação de todos, que os recursos da terra se destinam a satisfazer as necessidades de todos, incluindo as gerações futuras. Que Cristo revela que todo ser humano é meu próximo e que estamos ligados por uma solidariedade estrutural e pessoal. Que o poder deve ser transparente e responsável e que as comunidades devem exercer tal poder em múltiplos níveis. Esta encíclica observa que esses princípios se aplicam dentro da Igreja para que sejam proclamações credíveis para o mundo em geral. As encíclicas também expõem os falsos ídolos presentes nas ideologias de cada época. Ao longo de 135 anos, elas ensinaram: não seremos salvos pelo mercado, nem pelas forças históricas, nem pelo Estado-nação. Hoje, o Papa Leão adverte que não seremos salvos pela inteligência artificial, nem por seus pós-humanismos ou transhumanismos. Tais ideologias apresentam a autonomia total, a automação radical, as ambições da consciência das máquinas e a superação dos limites humanos como objetivos salvadores. Ao fazer isso, elas dão origem a novas dependências, exclusões, manipulações e desigualdades e alteram a maneira como pensamos sobre os limites humanos. Magnificat Humanitas reafirma que os limites fazem parte de como aprendemos a compaixão, a generosidade, a interdependência saudável. Fazem parte de como o coração é transpassado e de como ele se expande em direção à comunhão e fazem parte de como a alma cresce em uma sabedoria que é mais do que um mero conhecimento. No entanto, devemos deixar claro, a tradição encíclica também apresenta uma visão positiva das tecnologias. Desde as nossas origens, os seres humanos criaram tecnologias que ampliam sua liberdade, aliviam o sofrimento e atendem necessidades reais. Quando as tecnologias permanecem como ferramentas a serviço de um bem claro, podem ser vistas como uma extensão da liberdade de Deus que concede no Gênesis, cultivar e cuidar da terra. Essa visão insere as tecnologias nos termos da aliança entre Deus e a humanidade, honrando a vocação humana para o trabalho digno, para criar famílias, para buscar a verdade como bem comum, para construir comunidades e para promover a unidade e a paz. A questão da tradição é construtiva. Como cultivamos a tecnologias que sejam boas novas para todos, que sirvam às pessoas e à verdade? As sofisticadas tecnologias de hoje não são meras ferramentas, mas ferramentas que, como as línguas que colhem, transportam culturas e carregam arquiteturas morais. A encíclica clama por vigilância. Os poderes de inovação que tradicionalmente residiam nos estados estão hoje concentrados nas mãos de alguns poucos atores privados, ricos, cujas culturas estão ocultas no escrutínio do bem comum e correm o risco de se apresentar como um novo império. Papa Leão nos leva a perguntar, no interesse do bem comum, como podemos resistir a tais concentrações distorcidas de poder nas mãos de poucos? Como podemos reengajar as tecnologias como uma questão de bem comum, responsáveis pelo bem de cada ser humano e de toda a humanidade? Magnificat Humanitas reconhece que muitos não se sentem à vontade para explorar essas questões. Essa carta nos dá força e ela diz: cumpra o seu papel. Pergunte, que tipo de visão da excelência humana encontra aqui? Que imagem do valor humano e quem determina esse valor? Para que nossa liberdade seja ampliada e não habituada, coagida ou corroída, devemos ser livres no trabalho, na educação e nas famílias, para usar essas tecnologias ou não, para apoiá-las ou não. Papa Leão cita a observação de Romano Guardini feita há quase um século. O homem contemporâneo não foi treinado para usar bem o poder. Esse diagnóstico espiritual percorre a encíclica como um fio condutor.
Ao abordar como a tecnologia está remodelando a política multilateral, o Papa Leão diagnostica uma profunda conexão entre a pobreza das relações e uma cultura de poder caracterizada pela polarização e pela violência. Ele descreve conexões profundas entre os falsos realismos que normalizam a guerra e a dominação social que automatizam a realidade e reduzem a pessoa a dados e que nos aprisionam em identidades coletivas de amigos e inimigos. O poder e a razão se disfarça de força, mas é simplesmente uma força que revela relações empobrecidas por trás de sua máscara. Aqueles ricos em relações sabem dialogar, negociar e falar em diferentes idiomas sem dominação. A encíclica nos ajuda a discernir quando uma cultura corre o risco de confundir e desordenar virtude e vício, força e fraqueza, coragem e covardia. Magnifica Humanitas nos ajuda a ver que o desejo de dominação, o que Agostinho chama de libido dominandi, pode ser louvado pelo mundo como força, mas é desprezo por Deus e pelo próximo, e nunca uma virtude cristã. Em vez disso, somos chamados a uma civilização do amor. Papa Leão explica que isso significa atenuar os conflitos, desarmando nossas palavras, centrar-nos na justiça como base para a paz, adotar a perspectiva das vítimas, cultivar um realismo saudável, reavivar o diálogo e o multilateralismo e rezar. O Magnífica de Maria conclui essa encíclica. Ao lado do grito de abandono de Cristo na cruz, o hino de Maria é o grito mais visceralmente encarnado do Novo Testamento, e quando hoje, em nossa era desencarnada. É o hino de uma mulher repleta de vida nova, que proclama os termos do bem comum. Ouvindo primeiro o sofrimento, ela aponta para uma história humana, onde Deus reina, onde os famintos são alimentados, os poderosos derrubados e os humildes exaltados. Seu Magnificat dá corpo à pergunta insistente feita ao longo dessa encíclica: como podemos formar comunidades que, em uma era de mudanças tecnológicas aceleradas, coloquem o ser humano em primeiro lugar, cultivando o crescimento espiritual e ético, a justiça e a humanidade humana, e celebrem que o autor, arquiteto e único salvador da humanidade é o Deus Trino, em quem depositamos nossa esperança. E o programa segue em Roma com as notícias da Santa Sé. É hora da editoria internacional em parceria com o Vatican News. Hoje o Túlio Fonseca traz as principais informações da ação da Igreja no mundo. Olá, Túlio! Olá, Vinícius. Por aqui seguimos no período de férias do Papa Leão XIV. Entramos agora na terceira semana de descanso do Pontífice em Castel Gandolfo, a cerca de 30 quilômetros de Roma. Mas mesmo neste período de repouso, o Papa tem realizado algumas atividades ali mesmo nos castelos romanos. Uma delas foi o almoço com cerca de 200 pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela Diocese de Roma no Borgo Laudato Si. Antes da refeição, ao saudar os presentes de forma espontânea, Leão XIV disse que havia chegado com fome, mas a fome do Papa era outra. Vim com fome de justiça, com fome de uma caridade autêntica, com fome de uma igreja que verdadeiramente saiba abrir as portas e acolher e receber a todos, afirmou o Santo Padre. Vamos rever agora um resumo deste momento.
Do Vaticano, Túlio Fonseca, para o programa Palavras de Vida. Agradecemos a equipe do Vatican News pela parceria na cobertura dos fatos que conectam o nosso público com a igreja ao redor do mundo. Até a semana que vem. E é hora de um rápido intervalo, mas nesse tempo a gente quer continuar interagindo com você. Então, para isso, acesse agora o Instagram do Palavras de Vida, que está aí no seu vídeo. Deixe por lá um comentário sobre essa edição. O programa volta em instantes com o quadro Igreja no Brasil.